Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peço desculpas desde já pela voz, que não tá lá essas coisas, né? Recuperando aí de uma infecção na garganta, mas a palavra de Deus não está amarrada a isso. Portanto, vamos seguir em frente. Estamos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 14 a 26. Recorda todas estas coisas, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que as ouvem. Procura apresentar-te a Deus como um homem provado, trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade. A palavra deles é como gangrena que corrói, entre as quais se acham Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou. Pervertem a fé de vários. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparta-te da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar desses erros será vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e não educativas. Ora, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. É com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos à sua vontade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje temos um trecho um pouco maior e muitas coisas a prestarmos atenção. Começamos pelas promessas de Deus. E essa promessa é também uma ordem. Mas olha o que ele vai dizer. Evita o palavreado vão e ímpio. Estão no versículo 16. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade. Veja, a promessa é: quem pratica o palavreado vão, aquela conversa que não vai dar em nada, aquela conversa, vazia e sem sentido, vão e ímpio, ou seja, a conversa maldosa, quando se fala mal, quando se fofoca dos outros, quando se calunia, quando se murmura,
Não só uma conversa jogada fora, que não vai dar em nada, mas também uma conversa ruim, que tem o objetivo de machucar, manchar. O fruto dela é ruim, é negativo, é ímpio. Quem fica falando essas coisas, quem se mantém nisso, vai progredir na impiedade, ou seja, é uma promessa. O resultado é você cada vez mais piorar, vamos dizer assim. Você não vai se tornar alguém melhor, vai se tornar alguém pior. É uma promessa terrível. Por isso, ela também é uma ordem, mas depois a gente volta nela, né? Uma outra promessa que temos aqui no versículo 21. Aquele, pois, que se purificar desses erros, será vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Claro, ele está falando dos vasos. Ele usou aqui uma metáfora, usou aqui uma parábola, pequena parábola, para explicar que todos nós somos vasos. Mas a gente pode ser o pior possível e a gente pode ser o melhor possível. Quanto mais purificado, melhor o vaso. Entendeu? Então, assim, é uma promessa que quanto mais a gente buscar a conversão, mais Deus vai nos encher de bondade. Mais nós vamos servi-lo e servi-lo melhor. Então, o serviço de Deus não é apenas aqueles que se colocam à disposição e vão lá e lutam por um lugar. Não, ele está ligado à santidade, à santificação. O que Deus confia a você está ligado à santificação que você se propõe a viver, se dispõe a viver, a resposta a esse amor de Deus. Ah, Jales, mas eu tenho buscado isso e eu não consigo fazer as coisas da igreja porque já tem as pessoas que fazem e tem um grupinho que é fechado. É verdade que existem essas realidades. Mas o homem e a mulher de Deus não estão presos a isso para servir a Deus. O testemunho de santidade é muito mais eloquente, é muito mais eficaz do que o fazer muitas coisas, ou mesmo aparecer para os outros. Redes sociais, hoje em dia, né? É o que mostra, né? Rede social, YouTube e não sei o que, lá na frente, homenageada por alguém, pelo padre, olha, por fulano que é um coordenador, não sei o que, não sei o que, lá, superior, dono da igreja, dono das chaves, dono de tudo. Claro, tô brincando, né? Mas tem gente que é assim mesmo. Não é isso que faz com que ele seja útil para Deus de fato. Quem sabe é o dono. E o dono é Deus. Então, se nós vivemos no caminho de santidade, nós vamos ser usados por Deus cada vez melhor para a obra dele. Então, quis destacar de cara essas promessas, mas temos muitas ordens. E as ordens estão ligadas à situação que Paulo vem discorrendo com Timóteo há muito tempo, desde o início da sua carta, falando que é preciso ser esse homem firme de testemunho e evitar as coisas erradas, porque está cheio de coisa errada aí. Tem muita palavra trocada e truncada por aí, tem gente ensinando coisa errada, então é necessário que o homem de Deus, sobretudo aqui Timóteo, que era bispo, né, que representa a igreja, seja firme na fé. E aí ele começa exortando. Os versículos 15 e 16 são ordens. Recorda todas essas coisas, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras. Não entra em polêmica. Ideologia daqui, ideologia de lá, discussão daqui, discussão de lá. Paulo está falando, evita isso. Por quê? Olha aqui. Elas não servem para nada a não ser para a perdição dos que as ouvem. Isso é um princípio eterno, é também uma ordem. Segue a ordem do versículo 14, mas está dizendo, para que serve as discussões de palavras? Começar a debater com todo mundo por aí. Não, vou converter o mundo. Vai converter o mundo, mas não na discussão de palavras. Não argumenta daqui, argumenta de lá. Paulo está dizendo que isso é uma prática que deve ser evitada. Uma hora ou outra, isso pode acontecer diante dessa ou daquela realidade. Mas é uma prática que deve ser evitada. Você não é cristão, eu não sou cristão.
Não sou consagrado a Deus. Não fui chamado a evangelizar para ficar discutindo com ninguém. Eu preciso, primeiro, testemunhar. Preciso viver. E, tendo oportunidade, eu preciso falar de Deus, do que é a vontade de Deus, e não querer ficar discutindo quem sabe mais, porque tentando desfazer alguma realidade, alguma situação. Não é para isso. Isso torna as pessoas perdidas. E na época de Timóteo, sobretudo, tinha uma séria situação com relação às heresias que surgiam e as culturas pagãs, ideologias pagãs. Basicamente é o que temos hoje no mundo. Nós precisamos falar da boa nova, falar do evangelho, e não ficar parado para discutir essas coisas. Uma pessoa que crê, que tem o seu encontro pessoal com Jesus, ela vai rejeitar essas realidades. Eu não preciso ficar discutindo em rede social, no YouTube, etc. Tá certo, tá errado. Não, olha, tem 2000 anos a fé católica, tem 2000 anos a igreja. Jesus não ficava o tempo todo parando discutindo. Quem ia atrás de Jesus para discutir eram os fariseus, eram os opositores. Jesus se preocupava com a missão dele. E qual era a missão dele? Anunciar o reino, instaurar o reino de Deus, que é a igreja, que começa aqui. Fazer os sinais que o Pai pediu para ele fazer e ir para a cruz, no sacrifício derradeiro para a salvação do mundo. Esse era o foco de Jesus. Não era sair discutindo. Então, esse é o nosso foco também. E aí continua. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como homem provado, trabalhador que não tem de se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Olha o que a gente acabou de falar. Dispensa com retidão a palavra da verdade. Provado o quê? Que é alguém que dá testemunho. Trabalhador que não tem de que se envergonhar, ou seja, testemunho também do trabalho braçal, do trabalho para Deus. E a retidão na palavra da verdade, a pregação do evangelho. Versículo 16. Evita o palavreado vão e ímpio. Não entra nessa conversa. Porque os que o praticam vão progredir ou progredirão na impiedade. Meu nariz está fechando, viu? Desculpe. Vamos continuar. Versículo 17. A palavra deles é como gangrena que corrói, entre os quais se acham Himeneu e Fileto. Olha, duas pessoas que eram conhecidos da comunidade cristã e se perderam por causa do quê? Por causa da discussão de palavras. E aí a palavra deles é como gangrena. Gente, que sério. Quando alguma coisa está com gangrena, você tem que cortar fora. E aí continua. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou. Olha só. A ressurreição que eles estão falando, ressurreição dos mortos. Então, só Jesus que ressuscitou, então todo mundo está ressuscitado. Gente, a interpretação errada da palavra. Nós ressuscitamos com Cristo primeiro, espiritualmente falando, numa vida nova. É concreto, mas não é a ressurreição final. É concreto na alma, do espírito, naquilo que vivemos hoje, porque passamos das trevas para a luz. Mas não uma ressurreição final. Eles pregavam o contrário. Eles pregavam que era a ressurreição final e perverteram muita gente. E aí ele continua. Eu falei que versículo 14, finalzinho, é princípio eterno, mas também o 17, o 18 e o 19, que eu vou falar agora. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece, marcado pelo selo desta palavra. E aí ele fala desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele cita a Escritura para dizer que isso é garantido. Por que aqueles homens se afastaram? Porque não eram de Deus. Ele conhece aqueles que pertencem. E ainda, aí uma ordem, aparta-te da injustiça, todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Então, se você ousa dizer o nome de Deus, você precisa ter uma vida íntegra. Se afastar da injustiça. Então, aqui uma ordem no final do versículo 19. Versículo 20, aí ele vai, no versículos 20 e 21, vai falar dessa casa que tem o vaso nobre e o vaso que é menos nobre.
Então, e o Senhor dispensa isso. Então, isso é uma realidade no reino dos céus. É uma realidade. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e prata, também o de madeira e barro. Alguns para uso nobre e outros para uso vulgar. Ou seja, ele mostrou qual é a figura que deve ser observada para dizer uma verdade, que é uma promessa também. Aquele, pois, que se purificar desses erros será um vaso nobre, santificado, útil. Olha, está garantindo. Se ele garante em cima de uma comparação que diz das realidades do reino dos céus. Por isso, o versículo 20 é princípio eterno. Deus tem seus vasos mais nobres, são os mais santos. Os menos nobres são os menos santos. Então, se a gente quer ser o vaso mais nobre nas mãos de Deus, a gente precisa ser mais santo. E aí, ordens, aqui continua a ordem, ele vai falar: foge das paixões da juventude, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz. Aqueles que de coração puro invocam o Senhor, olha, procura estar com essas pessoas e fazer isso. Ser testemunho e unir-se às pessoas que dão testemunho. Né? Repele as questões insensatas e não educativas. Não entra nesse tipo de conversa, rejeita isso. Opa, isso não me diz respeito. Por quê? Quando você dá asas à insensatez e coisas que não edificam, não educam, você sabe que isso vai gerar o quê? Briga. Aqui, ó. Tu sabes que elas geram brigas. Ora, o servo do Senhor não deve brigar. E olha que Paulo já brigou, hein? Tá falando aqui para dizer, olha, não funciona. Não dá certo. O servo do Senhor não deve brigar. Deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. É com suavidade que se deve educar os opositores, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão, mas o conhecimento da verdade. Olha só que lindo. É assim que deve ser. Parece que tem uma promessa aqui, né? Mas está dentro da ordem, viu? É com suavidade que se deve educar, na expectativa de que Deus lhe dará. Então, é uma ordem, tá bom? Apesar desse Deus lhe dará, é uma expectativa de. Ele não está prometendo que vai dar, mas a sua parte vai ser feita. Se o coração se abrir, aquilo acontece. Então, a gente não anota como promessa, mas como ordem, tá? Para finalizar, versículo 26, mas também o retorno à insensatez, libertando-os do laço do diabo que os tinha cativos de sua vontade. Terminando assim, esse trecho muito rico, né? Dá para fazer um retiro com isso aqui. Quantas recomendações. Recomendo, portanto, que você leia mais e se aprofunde cada vez mais nessa palavra. Tenho certeza que Deus falou com você. Vamos anotar no nosso diário então? Eu já falei que promessas, ordens e princípios eternos durante a nossa reflexão, mas eu vou repetir. Promessa, versículo 16 e versículo 21. Ordens, versículos 15 e 16. Depois, versículo 19b, aquele, e ainda, aparta-te, versículo 19b, e depois, do versículo 22 ao 26. E princípios eternos, versículos 14b, elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que os ouvem. Depois, versículo 17, 18 e 19a. E depois, versículo 20. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Anota isso no seu diário. E como colocar isso em prática, que é o mais importante. As duas coisas são o mais importante. A mensagem de Deus, que Deus falou com você, e como colocar isso em prática na sua vida. Eu sei que o tempo se alongou um pouquinho, mas olha, é estudo da palavra de Deus, né? Vamos gastar cada vez mais tempo com a palavra de Deus, e não o contrário. Quero convidar você a se inscrever no canal e também a divulgá-lo.
Esse canal tem crescido graças a Deus, graças também à sua divulgação, e as pessoas estão conhecendo este caminho com a palavra de Deus. Vamos fazer esse percurso juntos e ler toda a Bíblia, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.